Spoiler para a vitória. Oferecimento Colégio Madre Savina. 30 anos de educação, formação e evangelização. E domingo já tem prova do Enem e muitos alunos ficam na ansiedade de estudar e revisar conteúdos. Mas a dica que os psicopedagogos dão é melhor desacelerar e tentar relaxar em alguns momentos antes da prova. Confira as dicas. No próximo domingo, mais de 81 mil pessoas devem enfrentar o Enem no Piauí. O sucesso nas provas depende de dedicação aos estudos durante todo o ano. Mas não basta passar a maior parte do dia em frente aos livros. É importante organizar a rotina e estabelecer um cronograma de atividades, lembra a psicopedagoga. Justamente essa organização semanal dos estudos, disciplinas por dias a se estudar. Então essa rotina de estudo ela é fundamental para essa eficácia, do estudo do aluno durante o ano em preparação para o Enem. O tempo de acumular horas de estudo diariamente já passou. Intensificar o ritmo agora pode aumentar a tensão e pôr tudo a perder. A organização continua sendo necessária, mas é preciso estabelecer outras prioridades nesta reta final. Muito importante que nessa reta final, essas 48 horas que antecedem a prova, o aluno vá desacelerando, Ele vá caindo um pouquinho o ritmo de estudo, deixe no sábado, o que antecede o dia da prova, que vai ser no domingo, o aluno revise pela manhã, mas tire à tarde para descansar, à noite também. Tome cuidado também com o horário do sono. Para quem ainda não se sente tão preparado, vale lembrar que resta pouco tempo, mas que é possível aproveitá-lo bem, seguindo dicas valiosas sobre os conteúdos que merecem mais atenção neste momento. Os assuntos básicos de temáticas, energia, meio ambiente, eles estão presentes na prova do Enem. É a matriz, é a base da prova. Então foquem nesses conteúdos que foi abordado durante o ano. O aluno Madre Savina viu isso aí. Então foque naqueles conteúdos que envolvam a energia, que envolvam o meio ambiente. Desprenda um pouco daquele conteúdo mais complexo. Por quê? Lembre-se que a prova do Enem é dividida por questões fáceis, moderadas, difíceis. Vocês devem garantir as questões fáceis e moderadas, que está em torno de 75% em percentual da prova. É por aí que é o caminho para a aprovação. Alice fez o dever de casa direitinho, estabeleceu o cronograma durante todo o ano e o seguiu à risca. Sabe que é o único caminho possível para realizar o sonho de cursar medicina. Mas também entende que o conhecimento adquirido pode fugir da mente aterrorizado pela ansiedade. Por isso, a estudante muda a tática nessas últimas 48 horas. Desacelerar totalmente o ritmo do ano, descansar um pouco, assistir uma série. E claro, se eu for estudar alguma coisa mais relacionada aos possíveis temas que vai cair no Enem, de redação, ler sobre algumas coisas que eu poder usar no meu repertório, para, enfim, uma maneira de descansar. Não se encher muita cabeça para não ficar com muita ansiedade, e é isso. E muita gente tem preocupação sobre o que fazer na reta final, e uma das principais, e essa tentativa de adivinhação começa já no começo da preparação. Qual será o tema da redação? O que é que eu devo me preparar? O que é que eu devo observar? Para falar a respeito desse e outros assuntos, eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí a professora Ildeana, que é professora de redação. Boa tarde, professora, seja bem-vinda. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês hoje. E a professora Josinelma, que também está aqui com a gente. Boa tarde a todos. Olha, a professora Ildeana, ela vai falar conosco sobre essa história do tema da redação. Preste atenção, fiquem atentos. Mas antes, eu gostaria de começar falando sobre a diferença do Enem de hoje para os testes que eram feitos para ingresso na universidade do passado. Hoje nós temos as ciências meio que juntas, se interrelacionando nas provas. É o caso, por exemplo, das ciências humanas, prova que também vai acontecer nesse dia 21. Como é que isso tem mudado a forma dos alunos pensarem a participação em provas de seleção como o Enem? Joelson, quando a gente observa essa questão das humanas, a gente percebe que as mudanças elas são para que haja um diálogo cada vez mais intenso entre as mais diferentes áreas das humanas. Sim. E eu digo não só entre as mais diferentes áreas das humanas, mas também das outras áreas do conhecimento. Uhum. Então, quando a gente olha para a prova do Enem, algumas dicas eu vou terminar passando aqui na minha fala,
é que alguns temas, eles são recorrentes na história, eles são recorrentes na filosofia, eles são recorrentes na sociologia e também na geografia, e são os temas mais cobrados. São os conteúdos mais cobrados. Isso redunda em menos objetividade? O aluno ele tem que ter uma compreensão um pouco mais ampliada? Global, uma compreensão de mundo. É isso que o Enem ele quer, que o aluno ele tenha uma compreensão geral. Então, tem temas, como eu estou mencionando, que a gente aborda na filosofia, como democracia, e quando a gente olha para todo o contexto histórico, a gente vê a expansão da cidadania política através do voto na história das constituições brasileiras. Então, esse tema é um tema sempre recorrente. A questão do direito é uma questão recorrente nas mais diferentes abordagens do Enem. E eu digo que os temas sociais, eles não estão só na prova de humanas, eles também estão nas provas, da prova de linguagem também cai temas sociais. É uma visão muito social. Tá. Agora, isso não dificulta um pouco essa história de, na reta final, na última semana, eu vou ler sobre isso, eu vou olhar aquilo, a minha dica é aquela outra. Não exige uma preparação muito maior e mais longa e demorada dos estudantes? Essa preparação, ela vem desde o ensino básico mesmo. Porque a gente observa que algumas análises que são feitas, conteúdos que são feitos pelos professores, ao longo de toda a vivência educacional, eles terminam caindo no Enem. Então, não é uma coisa assim, que você diga assim, vai ter algo que seja surpreendente que você nunca viu. Tá, então, o que eu posso fazer hoje em relação às ciências humanas para tentar aproveitar o meu tempo e conseguir uma outra informação que pode me ajudar no dia 21? Uma outra informação é você olhar algumas coisas nas redes sociais, porque as redes sociais elas sempre vão estar constando em questões do Enem, essa pegada muito assim de conectividade, de cyberespaço, dessa cybercultura, da uberização. Isso são temas que são temas atuais, que são temas abordados também dentro do Enem, essas novas relações de trabalho, né, nesse processo de precarização do trabalho, que é a uberização, por exemplo. Um contrato de trabalho mais flexível. Mais flexível, mas, no entanto, é bom sempre observar que há uma fragilidade das condições de trabalho e, consequentemente, o precariado ele não tem garantias trabalhistas. Então, essa abordagem ela sempre está lá, nas questões do Enem. Essa conectividade, aquilo que está acontecendo nas redes sociais, certo? A cultura do cancelamento. Então, os alunos eles têm que estar olhando também para isso, mas isso já é vivência, porque eles estão imersos dentro dessa conectividade. Então, não vai ser muito complexo. Eu digo que essa prova, ela talvez siga o mesmo modelo da prova anterior, e é uma prova que ela vai ter mais questões de nível médio e algumas questões são níveis elevados. E essas questões de nível elevado, ela termina tendo assim, sendo o espinho no pé do aluno, mas, no entanto, a gente preparou os alunos para as mais diferentes possibilidades. Então, é o que vai fazer a diferença. Essas questões mais complicadas podem fazer a diferença. Podem fazer a diferença. Interessante. Agora, temas de redação. Atenção, você que está acompanhando o Jornal do Piauí, você está imaginando o que é que pode cair na prova, que tema, será que eu estou pronto para falar sobre esse tema? Professora, o que é que vocês imaginam que pode ser o tema da redação esse ano e quais são as possibilidades maiores aí? Pegando o gancho do que a professora Josinelma falou, esse lance de trabalho foi falado muito esse ano. E a precarização do trabalho. Isso, e é humanamente impossível também a gente pensar em um tema que não tem uma relação direta com a própria pandemia. Então, esse ano a gente falou muito sobre duas questões, que são os temas que a gente vai comentar. A gente falou muito sobre a educação financeira, que o brasileiro não tinha uma reserva de emergência, um planejamento a longo prazo. Não é que a gente tivesse que se preparar para uma pandemia, porque foi algo, na verdade, inusitado para todo mundo, sim. Mas a gente tem que se preparar para uma crise econômica, que isso tem de forma recorrente, né? Vamos colocar na tela aí as possibilidades? Olha aí. Pronto. Nós temos aí alguns tópicos. Por exemplo, a importância da educação financeira. Isso. Aí eu destaquei como primeira instância a ausência de planejamento financeiro, porque o brasileiro, por si só, ele já tem esse hábito cultural de gastar mais do que ele ganha. Então, obviamente, ele vai se encontrar sempre de forma negativada ou no próprio vermelho. Logo em seguida, eu acho também que é importante a gente destacar o fato de que o brasileiro, ele já tem essa predisposição a não calcular os seus gastos mensais. E isso se deve também, acho, com a ausência de esclarecimentos
tanto dentro do seio familiar como na própria escola. A escola fala até um pouco sobre educação financeira, mas não acaba sendo uma disciplina regular, específica, que a gente possa ter esse tipo de conhecimento anual, né? Logo em seguida eu coloquei sociedade de consumo, porque querendo ou não, nós somos muito capitalistas, é impossível a gente não se comover com a liquidação, a promoção, só que algumas pessoas acabam agindo isso de forma muito mais compulsiva. Então isso gera danos muito mais irreparáveis, querendo ou não, né? E em seguida, acho que a desigualdade social, porque mesmo diante de uma pandemia, pessoas que pertencem a classes prestigiadas ou não, todas passaram por um sufoco financeiro. Então se nós tivermos um tema, educação financeira, o ideal seria colocar essas argumentações espaçadas nesses subtemas aí. Exatamente, porque como o texto possui a estrutura de uma dissertação, então o aluno é obrigado a destacar 2 argumentos. Obrigado a destacar 2. 2 argumentos. Nós temos aí mais 3 argumentos dentro desse mesmo tema, que pode ajudar você na construção, eventualmente, se for esse o tema da redação, né? Por exemplo, professora. Influência persuasiva dos meios midiáticos. A gente sabe que a mídia, a propaganda hoje tem muita força sobre o poder de compra das pessoas, né? E, sem sombra de dúvidas, eu acho que as escolas poderiam falar um pouco mais sobre o assunto de forma prática, porque só a teoria em si pode não ajudar. Ensinar o aluno, desde já, no próprio ensino fundamental e médio, na educação básica, como utilizar o dinheiro de forma inteligente. Porque quando a gente é muito mais jovem e imatura, a gente só fala, eu quero comprar. E a gente tem que saber o tipo de consumo, consciente e o supérfluo, aquele que é desnecessário. Muito bem. Olha aí, são alguns dos temas que sobre os quais você tem que trabalhar. A ausência de reserva de emergência. Reserva de emergência, que a gente tinha falado, que foi o fato de muitos brasileiros viverem, na verdade, refém dessa ideia de todo mês eu recebo, todo mês eu vou gastar. E aí muitos se viram na fila do desemprego e muitos se viram também com essa nova modalidade, em que muitas empresas tiveram que adaptar o home office e teve muitas cargas horárias diminuídas e salariais também. A propósito, home office e essa realidade nova do Brasil e do mundo, pode estar na prova também, não é, Enem? Pode, inclusive foi o outro tema que eu destaquei, que eu acho que tem tudo a ver também com esse ano, porque querendo ou não, foi um desafio não só para quem trabalha já em casa, mas, por exemplo, para a gente que é professor, a gente teve que gravar aula, a gente teve que virar um showman, na verdade, porque a gente teve que ficar na frente das câmeras, gravar aulas, entrar ao vivo. Então foi uma interatividade, um tipo de trabalho que a gente não tinha preparo, mas que a gente foi obrigado de forma súbita a ter que assumir. Acho que não só os professores. Vamos repassar alguns dos temas aí, olha, só para a gente, até por causa do nosso tempo, para a gente já ir ajudando o estudante a, quem sabe, construir as suas argumentações. Então, exigência de uma nova postura. De uma nova postura, porque algumas pessoas não sabiam adaptar o seu trabalho presencial como fazer em casa. Então, teve que ter essa nova postura aí adotada por muitos profissionais. Essa da adaptação do ambiente domiciliar, que virou um escritório, né? Sim, muitas pessoas tiveram que arranjar um espaço silencioso, iluminado, com câmera. A aprimoração das atividades e habilidades pessoais. Porque muitas pessoas, na verdade, eram bons profissionais apenas no seu ambiente de trabalho. Outros não sabiam conduzir essa parte de aparecer, de ligar a câmera, ligar o microfone, falar numa reunião em público. Então, muitas pessoas tiveram essa dificuldade. Esse desconforto, né? Esse desconforto, exatamente. E a procrastinação versus produtividade. Não tem local mais convidativo à procrastinação do que sua própria casa. Do que sua própria casa. Acho que o fato também de que as pessoas falavam assim, fulano tá ali trabalhando, mas certamente está arrumado só da cintura para cima, né? Acho que foi uma cultura que todo mundo, na verdade, colocou em prática. A gente, como professor, acho que também fez isso. Já que a câmera pegava daqui para cima, a gente ficava um pouco mais confortável. E isso levava, muitas vezes, a diminuir o nosso ritmo de produtividade, o que é muito perigoso. Muito perigoso, realmente. Olha, eu queria muito agradecer a vocês, a todos do Madre Savina. Obrigado por vocês estarem colaborando aqui para a gente contar para os estudantes, ou preparar os estudantes para essa reta final do Exame Nacional do Ensino Médio. Professora, muito obrigado pela participação da senhora, professora Ildeana. Muito obrigada. Muito obrigado, professora de redação. E também a professora Josi Neumann, que é coordenadora de Filosofia e Sociologia, falando aqui do conhecimento de humanas. Obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde para vocês. Boa tarde, obrigada.